na tua presença. Visitando, Senhor, aqueles, Senhor, que hoje, Senhor, de repente estão aflitos, estão nas suas casas, Senhor, enfermos, que haja cura, Senhor. Vem visitar, Senhor, aquele que precisa de consolo, Senhor. Assim como tu tem feito, Senhor, como tu fez aqui. Visita, Senhor, aqueles que estão clamando por Ti, aqueles que têm sede de Ti, aqueles que têm sede do Deus vivo, aqueles que reconhecem que não sabem viver sem o Senhor. Visita eles, Senhor. Que Tua glória esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Queremos te agradecer por esse tempo novo, esse reinício, esse recomeço, assim como um dia se inicia. Nós, Senhor, precisamos de um tempo novo, um tempo de esperança, um tempo de expectativa, um tempo, Senhor, que nós possamos estar a nossa esperança focada em coisas grandes, em coisas admiráveis, em coisas maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque o passado sempre fica para trás. Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados foram jogados no esquecimento. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos tem alcançado todos os dias e a Tua misericórdia se renova cada manhã. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Que o Teu nome seja exaltado neste lugar. Que esse local seja realmente conhecido como o local da Tua presença, o local do Teu toque, da transformação de vidas, de início de uma vida nova. Para todos aqueles, Senhor, que querem entrar nesse local, nós pedimos, Senhor, que Tu venhas fazer Tua obra, que só o Senhor pode fazer essa obra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Amém. Vamos assentar um pouquinho. Nós estivemos aqui no domingo passado e foi uma manhã maravilhosa, muito abençoada. Eu quero dizer para os irmãos que depois que a gente almoçou, tudo mais, sobrou um monte de comida, né? Nós estávamos na salinha ali, pedimos para o Senhor, bem que o Senhor podia mandar um link de comida aqui hoje, né? Porque vai sobrar tanta coisa. Não deu 15 minutos, irmão. Bateu ali na porta, ali no portão, alguém pedindo comida. E a pessoa pedia aquele arroz, aquele feijão, eu falei, tem cozida, comida cozida, pronta. Ela falou, sério, eu não tenho gás em casa. Então foi algo maravilhoso, assim, porque Deus mandou aquela pessoa ali e ela levou tudo, alimento fresquinho, alimento que não podia ser jogado fora, porque é alimento abençoado. Que importante isso, a gente saber que Deus responde. E nessa semana também a gente esteve conversando com os irmãos, porque tem uns dias que parece que é diferente, né? Que nem domingo os irmãos comentaram assim, nossa, o que aconteceu domingo? Sabe o que aconteceu domingo, irmãos? Estávamos todos aflitos, todos sentindo a necessidade da presença de Deus. Todos nós estávamos clamando cura, todos nós estávamos clamando pela presença. E aí o que Deus fez? Atendeu. E foi isso que aconteceu no domingo. Então, às vezes, independente do horário de culto, do momento do culto, não é o horário e nem a música que a gente toca, é o clamor que tem aqui dentro, é a busca pessoal que está aqui dentro. Porque quando você tem uma busca pessoal, você não sai vazio. Lembra, irmãos, que quando Jesus estava na angústia, que não é comparada à nossa de maneira nenhuma, ele clamava lá que Deus, o Pai, afastasse dele o cálice. Depois de ter passado aquele momento, o que aconteceu? Diz que os anjos vieram e o serviram. O mesmo aconteceu no deserto. Depois de ter passado aquele momento difícil, os anjos vieram e o serviram. E sabe quando nós estamos numa angústia, numa aflição, num clamor, e nós colocamos em oração verdadeiramente prostrados, humilhados, confessando o nosso pecado e confessando a nossa dependência, o Senhor envia o seu anjo. E Ele tem feito isso entre nós. É maravilhoso. Eu lembro também uma vez que, devido à nossa busca do Senhor, nós arrumamos alguns problemas. E um dos problemas foi inclusive com a própria família. E eu recebi uma carta de meu pai e da minha mãe, no interior, na época não tinha celular, era carta.
pedindo que não escrevesse mais as cartas cheias de versículos bíblicos. Eu fazia aquilo, uma certeza que meu pai e minha mãe se alegrariam de ver eu totalmente invadido pela graça de Deus. Mas eles não tinham aquela fé que eu tinha, eles tinham uma religião. E eles não entendiam essa intimidade, esse fogo. E eu, por causa disso, eu fiquei magoado, eu fiquei triste. E eu não conseguia mais nem pregar o Evangelho, eu não conseguia mais louvar, me trancou. E eu lembro que nós íamos para um grupo de oração chamado Lá do Senhor. E aquele dia eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não vou lá para voltar do mesmo jeito. Eu vou lá e eu quero resposta, eu quero ser curado disso, porque isso não está certo. Nós fomos, quando eu entrei no salão, o ministro do louvor parou o louvor e disse: o Senhor acaba de me mostrar um jovem entrando aqui que estava muito magoado com seus pais. O Senhor está te liberando do teu coração. E eu orei em casa. Dali 1 hora o Senhor estava me respondendo. Isso me assusta. O que eu contei que domingo passado o Senhor ouviu-nos em 15 minutos. A Bíblia fala que aquele que levar uma vida, buscar fazer o que é certo, não que a gente seja santo, irmão, nenhum de nós é, mas o fato de você ser um pecador confesso, que nem Davi, torna uma pessoa segundo o coração de Deus, porque ele veio justamente para esses que sabem que são pecadores e que se confessam pecadores, não aquele prepotente, orgulhoso, que acha maior que os outros. E é importante, quando a gente está assim, a Bíblia diz assim que esses estariam ainda falando e o Senhor já estaria respondendo. Por isso eu sei, irmãos, que todo pedido que eu fiz na mão do Senhor, Ele vai atender. Ele vai atender, e quando não atender, Ele vai me dizer o porquê que não atendeu. Vai ter um objetivo por aquilo. Vai ter um porquê daquilo. Amém, irmãos? É maravilhoso a gente se sentir amado por Deus. Eu tenho superiores que me querem muito bem. Nós temos um pastor que me trata como filho e como pai. Ele fala isso publicamente. E é um carinho tão grande que me constrange. Mas o amor dele não consegue entrar aqui dentro. Mas o do Senhor entra. Mas eu entendo o amor dele, porque é um amor que o Espírito Santo deu para ele. Eu entendo. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Então, peço aos irmãos, permaneçam fiéis, independente da luta que vier, independente deles. Nós não temos outro caminho. Nosso fim é Deus. Nós não temos outro caminho. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Então, quando a gente estiver aflito, angustiado, nós sabemos onde nós podemos descarregar essas aflições. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E esse alívio Ele tem dado para nós. Esse alívio Ele tem dado para cada um de nós. E se você não tem experimentado isso, experimente ter Ele por amigo, experimente Ele por pai, por companheiro, por confessor. Sabe aquele cara que você discute, fala até umas coisas meio pesadas? Deus entende de você. Deus sabe de você. Se você for sincero, Ele vai entender. E Ele vai te ouvir e você vai ter respostas. Amém? Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor no capítulo 8 de Lucas. Nós estávamos estudando a parábola do semeador e nós fomos até onde Jesus falava da mãe dos irmãos, ou melhor, onde Jesus acalma a tempestade. Então nós vamos falar em Lucas 8, 26. Amém? Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. E assim que Jesus saiu do barco,
um homem daquela cidade veio encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos fundos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau servir. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com corrente de ferro, mas ele quebrava e o demônio levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não mandasse para o abismo. Isso aqui é interessante a gente saber. Geralmente, quando as pessoas expulsam um demônio, elas não sabem onde vão mandar. Sabe qual o local que o demônio tem mais medo de ser mandado? Para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, e se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Às vezes aqui a gente pergunta, né? Demônios se apostam de animais? Sim ou não? Então, se você tem essas perguntas, você tem essa resposta. Eles pediram para ir para os animais. Por exemplo, uma vez que nós fomos visitar uma parente lá em Perubal, ela tinha uma tiribinha assim, que quando ela me via, ela saía falando umas vozes estranhas, esfregando o bico no chão e vinha correndo do meu lado com as asinhas abertas assim. Eu cheguei a falar: sai de mim, bicho endemoniado. Sério, fiquei assustada, porque era. Por que é comigo aquilo? Por que comigo? Então, às vezes as pessoas perguntam: isso é possível? É possível ou não? Sim. Está escrito ali que é possível. Então, tem os bichinhos em casa? Ora para os bichinhos também. Parece incrível isso, né? Que eles sejam animais, se é gato, não é gato endemoniado. Se é cachorro, não é cachorro endemoniado. Sei lá qual bichinho que você tem. Aí olha por isso. Estou falando isso porque existe essa possibilidade. Quando os homens que estavam tomando conta dos quartos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e em seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que havia saído dos demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da cidade de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu num barco e foi embora. E o homem que os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. O que é incrível é que esse homem preparou o caminho do Senhor, porque ali ele foi embora. Mas depois ele foi para lá, passou lá. E quando ele voltou lá, todo mundo conhecia Jesus, já por causa deste homem. A mesma coisa da mulher samaritana. Os judeus não estavam com samaritanos. Jesus encontra uma mulher samaritana, fala com ela, oferece água viva. Ela vai e conta sobre Jesus. E depois Jesus passa na Samaria e fica na Samaria. Então veja como é que Deus é sábio, como Ele prepara o caminho. O improvável.
Às vezes Deus põe na igreja um improvável. Uma pessoa que Deus não vai dar, que ninguém vai dar nada por ela. Mas Deus vai usar esse improvável para atingir uma família, para atingir um bairro. E quantas pessoas não vão ouvir falar do improvável? Muitas pessoas falam assim, agora que o cara matou, roubou, agora é santinho, né? Não é santinho, santo é só Deus. Ele foi santificado para ser aquele improvável que se torna um evangelista, que prepara o caminho do Senhor. A gente tem que ficar atento com isso. A gente fala assim, esses demônios se manifestaram porque Jesus chegou nele e mandou embora, por isso se manifestaram, está escrito, né? No versículo 29. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele, aí eles se manifestaram. Parece que Jesus sabia, ele sabia que ele precisaria usar este homem. Para vocês terem uma ideia, porco é considerado um animal imundo pelos judeus. Os judeus não comem porco. Bem interessante é que os gesarenos, o gadareno, né, que é chamado assim, era um povo assim que não tinha muito essas obediências legais da lei. E que é interessante que esse era um dos sinais que ninguém gostava de ir lá, porque era considerado um povo impuro, um povo que cometia impurezas, um povo pecador. E Deus usa esse gadareno vivo para pregar para os gadarenos. E aí Jesus vai lá, usou o improvável. Então a gente fica atento, irmãos. De repente, aquele que a gente pensa que não tem valia é o que mais vale para a obra de Deus. Versículo 40. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com médicos e tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela veio atrás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor, está te apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então aquela mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Ela contou que ela tinha pensado no seu coração: se ao menos eu tocar na barra do seu manto, eu ficarei curada. Ela tinha um propósito. Ela conhecia Jesus, ela ouviu falar de Jesus, mas naquele momento ela não só conhecia Jesus, ela creu no que Jesus podia fazer. Minha filha, disse Jesus, você sarou porque teve fé, vai em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, um empregado, e disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levanta-se. Ela tornou a viver, se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que os desse comida a ela. Seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido.
O Senhor Jesus é incrível. Tipo assim, né? A morte assustou. O que é? Fala para ninguém. Todo mundo sabia que a menina tinha morrido. Caçoaram dele. E aí Jesus faz o milagre e não conta para ninguém. Bem, vamos ser francos, né? Quem sabia precisava que se contasse alguma coisa? Talvez o pai e a mãe não precisavam falar nada mesmo. Mas que a fofoca correu solta, correu. Que a história correu solta, correu. Imagina. E detalhe, irmãos. Às vezes as coisas estão ruins e às vezes é os próprios mais íntimos que estavam ali e foram lá dizer: ó, não incomoda o mestre mais, já acabou, não tem mais o que fazer. É incrível que às vezes as pessoas de perto são as pessoas que mais desencorajam. Quantos aqui já ouviram de familiares? Larga um monte de negócio de ir para a igreja, Deus o livre. Abandona isso aí. São pessoas de perto, a maior parte das vezes, amigos de perto. Fico tentando fazer você desacreditar que é o caminho certo a seguir. Há uma diferença, irmãos, entre eu conhecer Jesus, ler o Evangelho, saber quem foi, o Jesus histórico e tudo mais, e a diferença entre eu crer naquilo que Ele pode fazer. De quem que você tem esperado a solução para a sua vida? Você está esperando de quem? Do homem? Falava com uma irmã essa semana sobre toda a luta que a gente passou, e ela dizia assim: pastor, eu vou ser sincero, eu estou muito triste, eu já não consigo mais acreditar. Nós já fomos enganados 5 vezes. 5 líderes religiosos só naquele local. 5 líderes destruíram a igreja 5 vezes. E eu passei por essas 5 vezes, eu não consigo mais. Está complicado para mim. Na hora eu disse para ela: mãe, eu compreendo, é difícil mesmo. A gente não pode esperar nada do homem. Mas depois o Senhor falou no meu coração para dizer para ela: tudo que a senhora suportou foi pela fé no Senhor Jesus, não foi por causa dos homens. Se a senhora desistir, a senhora vai mostrar que confiava nos homens, que esperava nos homens. Não fique esperando nos homens. A gente, por mais certo que a gente viva, a gente pode dar um deslize, pode cometer uma coisa que de repente escandaliza, mas Deus não vai te escandalizar, Deus não vai te abandonar. E tem mais, vamos ser francos, né, irmãos? Na hora, aquela hora, a última hora da nossa vida, quem é que vai estar com você? Você nem vai lembrar quem te escandalizou. Você só vai apelar para o único que pode fazer alguma coisa na sua vida. Não é verdade? Só Ele pode fazer. Só Ele pode realizar. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você crer no que Ele pode fazer. Uma coisa é estar com Jesus, ter Jesus no barco. Outra coisa é saber que Ele tem poder de acalmar a tempestade. Uma coisa é andar com Deus da vida. Outra coisa é crer que Ele tira a vida da morte. Ele tira o morto e traz a vida. E isso, essa fé que Deus quer que a gente tenha. E Jesus, né, quando Ele responde para essa mulher do fluxo de sangue, Ele não disse: eu curei você. Ele disse isso. Ele disse: a tua fé te salvou. Então o que Deus espera? É a mesma cobrança que Ele
fez na tempestade acalmada. Até quando eu hei de aturar vocês, gente de pouca fé? Em outra questão, ele falou a respeito do menino epilético, que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Foram cobrados nessas circunstâncias. Então, será que Deus não vai nos cobrar na mesma circunstância? Feche teus olhos. Você crê no que Deus pode fazer? Se você não crê, eu vou ensinar uma técnica. Você crê que a palavra de Deus é verdade, sim ou não? Você acredita que é verdade? A nossa cabeça é confusa e ela começa a semear dúvidas. Mas quando a tua boca começa a dizer, eu creio no que tu podes fazer. Fale isso, feche teus olhos e fala assim, Senhor, eu creio no que tu podes fazer. Fale para o Senhor, eu creio que tudo está em tuas mãos. Eu creio que essa situação é o Senhor que vai tomar conta. Eu creio, Senhor, que não vai vir essa solução de homens. E ainda que venha de homens, vai ser porque o Senhor interviu. Eu creio que o Senhor está tomando conta de todas as coisas. Eu creio, Senhor, que no fim de tudo, eu contarei uma história de testemunho. Eu terei glórias a dar ao teu nome, pelo teu agir. Eu creio naquilo que tu podes fazer. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo é possível àquele que crê. Eu creio, Senhor, que tu vai mudar essa situação. Eu quero pedir uma coisa ao Senhor: que eu não desanime, que eu não deixe de fazer o certo só porque as coisas não estão de acordo com as minhas vontades, mas que eu persevere na obediência, porque a tua palavra diz que as promessas do Senhor, elas são alcançadas pela perseverança. A palavra do Senhor diz que nós necessitamos de perseverança para alcançar as promessas do Senhor. E que eu possa perseverar, Senhor, mesmo que as coisas não vierem ao meu favor, mesmo que as coisas não concordarem com as minhas vontades, mas eu sei que a tua vontade é a melhor. Por isso eu quero te louvar, Senhor, te adorar, te glorificar, porque eu vou viver, Senhor, para narrar as tuas obras. Eu vou viver para contar os teus milagres. Eu vou viver, Senhor, para sentir o teu poder sobre a minha vida. Eu vou viver para testemunhar a tua grandeza. Eu vou viver, Senhor, para ver as tuas bênçãos acontecendo no final de tudo, Senhor. No final de tudo, eu viverei eternamente com o Senhor, para te adorar na eternidade, onde toda lágrima vai cessar, onde todo choro vai acabar, onde tudo estará pleno e completo, onde a satisfação estará plena e completa no meu coração, onde não haverá mais necessidades nem anseios, somente paz eterna, alegria eterna, satisfação eterna, porque o Senhor tem prometido isso aos que creem. Eu creio, Senhor, que se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Para a glória do teu nome.